Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É um prazer poder recebê-lo nesse espaço que foi criado por tua causa, para que nós pudéssemos chegar um pouco mais perto de você, com um pouquinho da palavra de Deus, uma pitada da palavra de Deus todos os dias, para tornar o nosso dia muito mais saboroso e, ao mesmo tempo, receber o poder de Deus para enfrentarmos os desafios do dia a dia. Hoje é domingo, dia 10 de outubro. E o tema que estudaremos na lição desse dia será a aliança e o evangelho. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Romanos capítulo 4, versos 1 a 5, que diz: do ponto de vista humano, Abraão foi fundador da nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as escrituras dizem: Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da fé em Deus, que declara justos os pecadores. Duas palavras precisam ser compreendidas antes que nós possamos entender o conteúdo da lição de hoje. A primeira delas, aliança. A segunda, evangelho. Existe uma tendência muito grande no mundo cristão de hoje em dia de tentar separar essas duas palavras. Bom, evangelho é uma coisa que diz respeito ao Novo Testamento. É a boa notícia, Jesus chegou, agora tudo é diferente, estamos numa nova aliança, tudo mudou. Aliança já lembra aquilo que aconteceu no Antigo Testamento? Israel vivendo embaixo de uma opressão muito grande, Deus cobrando uma observância de leis para que a aliança pudesse ser validada. Mas sabe, quando a gente entende a Bíblia sob uma perspectiva correta, e precisamos olhar para a Bíblia para poder entender isso. Existe um hiato de aproximadamente 1.600 anos entre o primeiro autor da Bíblia e o último autor. O primeiro deles, Moisés, escrevendo aí aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. O último deles, João, escrevendo aproximadamente 100 anos depois de Cristo. 44 autores, no total, são responsáveis pelo conteúdo da Bíblia. 66 livros, cerca de 40 autores, algo em torno de 1.600 anos, mais ou menos, entre o primeiro e o último. Quando nós olhamos para alguns detalhes do Antigo Testamento, nós não podemos compreendê-los, pelo menos não de forma completa, antes que a revelação do Novo Testamento vá acontecer. Na revelação do Novo Testamento, temos aqui a oportunidade de entender um desdobramento daquilo que eram as verdades que foram apresentadas lá atrás. Até porque há um conceito dentro da teologia que nos explica que a revelação ela é progressiva. O que significa que Moisés, que foi o primeiro autor a escrever, ele estabeleceu uma base. Em cima dessa base, os outros autores, o Josué, Samuel, Jeremias, Isaías, entre outros, eles foram construindo. O mesmo Espírito Santo dirigiu cada um dos autores. Mas a ideia principal é: uma verdade foi revelada, em cima dessa verdade, outras verdades foram também reveladas, sempre chamando atenção para aquilo que foi revelado anteriormente, como um complemento dessa verdade que já havia aparecido atrás. E nessa perspectiva, a cada nova revelação, essa verdade que inicialmente tinha sido dada de forma mais resumida, ela vai crescendo. Eu costumo usar aqui um exemplo em relação a essa ideia. Quando você vai para o livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, você descobre que, logo depois do pecado, o Senhor Deus prometeu que da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da velha cobra chamada Diabo e Satanás. Antes que Satanás pudesse ser destruído, conseguiria picar o calcanhar do filho da mulher. Então, aqui há uma promessa clara. Deus vai resolver o problema do pecado através de alguém que nasceria da mulher. Mas quem é esse ser? De onde ele vem? Qual é o seu nome? Qual será a sua história? A gente não faz a mínima ideia. Mas conforme os séculos vão se passando e outras revelações vão sendo dadas, a gente começa a descobrir algumas coisas. Quando Abraão, por exemplo, é chamado por Deus, Deus vai prometer: olha, através da tua família, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Opa, já tem mais uma informação. Então, é um descendente da mulher, é um filho da mulher, vai ser, portanto, um ser humano, e é da família do Abraão.
Algum tempo mais tarde, quando Jacó, neto de Abrão, vai ter a oportunidade, ou ele está para poder morrer, através do Espírito Santo, ele vai chamar cada um dos seus filhos e vai mencionar quais são os planos de Deus para eles. Ele vai mencionar, por exemplo, para Judá, que o Messias viria da sua tribo. Então, as verdades vão aumentando. É um descendente da mulher, é da família do Abrão e é da tribo de Judá. Algum tempo mais tarde, ele vai se apresentar a Davi, que é descendente do Judá, e vai dizer, vai ser da tua família. E vai ser alguém que vai perpetuar o trono de Davi, porque vai ser da tua família. E a partir daí, as revelações começam a se multiplicar, até chegar a um ponto em que o lugar onde ele nasceria, como seria sua aparência, o que os seus discípulos fariam, abandonando-o no momento mais difícil, que ele seria traído pelos mais próximos, vendido por 30 moedas de prata, nasceria em Belém da Judéia, nasceria de um milagre, porque a sua mãe ainda seria virgem quando ficaria grávida dele, portanto a criança seria filho do Altíssimo. E as revelações foram se multiplicando conforme o passar dos anos. Isso demonstra o que é revelação progressiva. Quando você olha lá para trás, Gênesis vai dar um detalhezinho daquilo que seria a história do Messias. E conforme a revelação vai sendo dada, outros detalhes vão aparecendo. Tudo isso eu estou te dizendo para podermos entender aqui a ideia de aliança e de evangelho. O texto que lemos, por exemplo, está falando sobre o chamado de Abraão. Mostrando que Deus tinha uma aliança com Abraão. E algumas pessoas querem dizer que essa aliança que Deus tinha com Abraão era uma aliança baseada na obediência. E que Abraão, ele teve a oportunidade de manter essa aliança com Deus, porque a aliança, como nós já vimos algumas lições atrás, é um compromisso entre duas pessoas, entre duas partes. E nessa perspectiva, o Senhor Deus promete que vai estar com o seu povo, que vai abençoá-los, fazer deles uma grande nação. Enquanto isso, o Senhor Deus deu mandamentos, deu leis para eles, para que eles pudessem guardar como a sua parte da aliança, tá certo? Bom, em parte sim. Mas o mais interessante, como a gente vai ver no desdobramento dessa semana, é que Deus já sabia que eles não seriam capazes de poder obedecer a tudo isso. Então aqui precisamos compreender duas coisas. Deus vai dizer, Deus vai chamar Abrão, ele vai sair da cidade de Ur dos Caldeus, Deus vai prometer que através dele as nações da terra todas seriam abençoadas. Tudo isso é verdade. Tudo isso está perfeito. Mas o apóstolo Paulo, agora lá no Novo Testamento, vai dizer assim, o que vocês acham? Vocês acham que o nosso pai, Abraão, que é o pai da nação de Israel, que ele foi justificado por obras? Não. Aí ele vai citar um texto de Gênesis capítulo 15, onde o texto vai dizer, e Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. O que significa que ele foi salvo pela graça mediante a fé. Até porque, se fosse, vamos ser sinceros, se fosse por guardar as leis de Deus, Abraão não teria a mínima chance. Porque o texto bíblico vai mostrar que ele mentiu, ele tentou dar um jeitinho nas coisas, Deus pediu para ele confiar no Senhor e esperar que a sua esposa Sara tivesse um filho. Ele foi lá e pegou uma concubina, teve um outro filho com ela. Isso causou uma série de problemas no contexto da família. Quer dizer, a Bíblia vai mostrar claramente que ele era um homem como eu e você. Uma pessoa que tinha os seus defeitos, tinha suas qualidades também, é claro que sim. Mas alguém que enfrentava sérias dificuldades. Portanto, se ele tivesse que ter sido justificado pela guarda, pela obediência, isso não teria acontecido na história dele. Portanto, nunca houve um período em que a salvação foi pelas obras. É tanto que quando nós olhamos aqui o texto de Jeremias, capítulo 31, verso 33, o texto vai dizer assim, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. O que Deus está dizendo aqui, através do profeta Jeremias? Uma coisa é salvação. Salvação é pela graça mediante a fé. Foi assim no tempo do Antigo Testamento, é assim no tempo do Novo Testamento, e será assim até Jesus voltar. Outra coisa é a questão das leis. Para que as leis foram dadas? Não é para nos salvar, mas é para demonstrar aonde Deus quer que a gente chegue. É o grande objetivo para a vida. É voltarmos a ser a imagem e semelhança de Deus. A lei de Deus vai mostrar como é que Deus é, como é que é o caráter dele. Então a gente olha para aquilo e percebe, nós não temos a mínima possibilidade de fazer isso. Mas quando estabelecemos uma aliança com Deus, Deus agora tem domínio sobre a nossa vida, o Espírito Santo entra dentro de nós e escreve as leis no nosso coração. E a partir daí, começa um processo de mudança de vida, de dentro para fora. A lei nunca foi dada para nos salvar.
ela sempre foi dada como uma demonstração de onde Deus quer que nós cheguemos. A lei, ela é importante por uma razão. Quando uma pessoa se entrega a Cristo e assume uma aliança com ele, era assim no Antigo Testamento e é assim hoje. Como o próprio Cristo mencionou, pelos seus frutos os conhecereis. Ah, você tem uma aliança com Deus? Ok. Como que eu posso ter certeza disso? Através da mudança de vida que você passou, depois da aliança que fez com Deus. Tem uma aliança com Cristo? Então você está num processo de transformação. O Espírito Santo de Deus está mudando a sua vida. Você tem que olhar para trás e perceber que você teve grandes vitórias nos defeitos de caráter que você teve. Quem teve essas vitórias? Fui eu. Mas como eu consegui essas vitórias? Pelo Espírito Santo que habita em mim. A obra tanto de salvação, no processo da justificação, que é quando eu me entrego a Cristo, quando faço uma aliança com Ele, como também da transformação de vida, tudo vem de Deus. Segunda pessoa da Trindade Divina nos salva. O Pai, Ele nos adota como filhos. O Espírito Santo escreve as leis do nosso coração e estabelece esse processo de transformação na vida do pecador. Quando entendemos esse processo, tudo faz sentido. Aliança e evangelho são uma coisa só. O que é o evangelho? É a boa notícia. E você vai me dizer que no Antigo Testamento também não tinha evangelho? Qual é a boa notícia? Estávamos condenados à morte eterna. Deus resolveu esse problema. No Antigo Testamento tínhamos menos informação. O cordeirinho apontava para alguém que viria. Agora, no Novo Testamento, nós sabemos quem é o cordeiro. Ele já foi apontado. É Cristo Jesus. Ele morreu, ressuscitou, foi ao céu, está intercedendo por nós e vai voltar. Portanto, nessa perspectiva, aliança e evangelho são sinônimos. Eu queria orar a Deus pedindo para que Ele nos ajudasse a estabelecermos uma aliança com Deus. E, ao mesmo tempo, passarmos pela experiência de transformação que só o Espírito pode fazer na nossa vida. Olha comigo. Obrigado, Pai, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor tem uma aliança com o Teu povo. Ajuda-nos a podermos viver essa aliança. Pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?